Os últimos momentos da vida de Jesus aqui no mundo. Em João capítulo 19, versículo 30, nós temos as suas últimas palavras. E João escreveu o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E havendo dito isto, ele inclinou a cabeça e expirou. Entregou o espírito ao Pai. Normalmente, quando alguém dos nossos parentes, amigos, chegados partem deste mundo, a única coisa que nós guardamos com muita recordação são os últimos momentos da vida dessa pessoa. A sua última trajetória, quem sabe o seu último negócio, o seu último conselho, o último almoço, a última janta, a última reunião com ele, os seus últimos gestos, isso fica, por assim dizer, impregnado em nossas mentes. E cada vez que nós lembramos dessa pessoa, nós sentimos como se ele estivesse ali, através da repercussão dos atos da sua vida aqui na terra, gravados em nossa mente. O Senhor Jesus também não foi diferente. Ele viveu relativamente uma vida curta, levando em conta a vida de outros homens que viveram no passado, especialmente no Velho Testamento, homens que viveram 300, 400, 500, 600, 700, 900 anos. Jesus viveu apenas aproximadamente 33 anos. E, segundo a Bíblia Sagrada, ele teve uma trajetória maravilhosa, indiscutivelmente incomparável e ímpar. Mas ele deixou algo no final da sua vida impressionante. Como estamos lendo em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem a todos e curando os que estavam presos por Satanás. Então Jesus foi a pessoa que deixou um rastro de imitação, ele deixou um rastro de progresso neste mundo, ele deixou um lastro para que nós, como disse João, seguíssemos as suas pisadas. Foi o homem que nos deixou grandes exemplos. Portanto, eu quero nesta mensagem, na segunda mensagem, quem sabe na terceira, fazer aqui um levantamento dos últimos atos do Senhor Jesus Cristo. O que me impressiona é que por tudo que ele fez, de acordo com os milagres que nós estamos vendo, que ele realizou, ele ainda teve tempo para o último ato deixar registrado como sendo um dos seus grandes milagres. Portanto, estaremos vendo o último milagre de Jesus como sendo uma marca de lembrança que ele deixou para nós, como que uma grande placa escrita com grandes letras, de maneira que até quem passa correndo pode ler, como disse o profeta. Vamos lá então, fazermos aqui uma dissertação e uma apresentação dos últimos atos da vida de Jesus, e para isso eu quero mostrar esta questão nos versos 18 a 21 de João. Os capítulos, aliás, capítulo 18, 19, 20 e 21 do evangelista João. Ele que escreveu e disse: esta é a testemunha que testificou dessas coisas e o seu testemunho é verdadeiro. Nessa questão nós temos uma testemunha, que é João, que registrou todos os atos do Senhor Jesus, especialmente os últimos atos na sua última trajetória aqui neste mundo. Espero que isso possa te impactar muito. Vamos lá então, capítulo 18, versículo 12 de João, Jesus Cristo é preso pelos seus inimigos. No capítulo 19, versículo 1, ele é condenado à morte por Pilatos, o governador da época, foi entregue debaixo de açoites pelos romanos, a fim de que a sua condenação fosse legitimada, caminhando assim para a execução da morte. No capítulo 19 de João, versos 40 a 42,
Aliás, verso 19, 18, 17 e 18 de João, ele é crucificado. Ele foi crucificado, diz o texto, entre dois malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. No capítulo 19, verso 30, a Bíblia diz que ele simplesmente morre. É o texto que lemos, que quando ele tomou o vinagre, ele, sabendo que tudo estava consumado, tudo estava terminado, disse ao Pai, Pai, está consumado. Essa palavra equivale a dizer, a obra que tu me deste a fazer, eu a terminei. Não ficou nada, absolutamente nada por fazer. Eu acho isto impressionante quando faço uma comparação com a minha vida, diante das responsabilidades que Deus me deu aqui, para viver aqui. Quando partir daqui, o que será que eu posso dizer diante de Deus? Será que eu tenho realizado tudo aquilo que Ele me deu a fazer? Ou ficará um montão de coisas que, por causa da minha negligência, eu negligenciei durante toda a minha vida e não dei conta dos meus afazeres e dos meus deveres? Portanto, aqui fica a reflexão para todos nós, que um dia, mais cedo ou mais tarde, estaremos também chegando à última hora, registrando os nossos últimos atos antes de partir deste mundo. Mas no capítulo 19, verso 40, a Bíblia diz que Jesus foi sepultado. Depois de morto, obviamente, ele foi sepultado. Capítulo 20, de 1 a 10, ele ressuscitou. Ressuscitou gloriosamente vivo, corporalmente, visivelmente, palpavelmente. A Bíblia diz que os discípulos o tocaram, porque ele pediu para que o tocassem nele, depois da ressurreição. Então, este é um fato inusitado na vida e no ministério do Senhor Jesus. Inclusive, aqui está uma somatória de todas as nossas vitórias. As nossas vitórias, especialmente vitórias espirituais, estão na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Costumo dizer que cada vez que nós reunimos numa escola bíblica dominical, no primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou, eu costumo dizer para a igreja que estamos ali celebrando a nossa salvação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nada mais do que justo se reunir no templo da igreja do Senhor Jesus como congregação da igreja de Deus aqui na terra, no primeiro dia da semana, para celebrar o dia da sua ressurreição. Celebrar o dia da nossa grande vitória. Celebrar o dia da nossa grande e inabalável esperança no Senhor Jesus Cristo. Mas ainda prosseguindo, no capítulo 20, verso 19, Jesus aparece aos seus discípulos pela primeira vez depois de ressuscitado. São fatos inusitados dos últimos momentos da vida dele aqui na terra. Capítulo 20, verso 19, aliás, capítulo 20, verso 24, desculpe, ele aparece outra vez aos seus discípulos pela segunda vez. E no capítulo 21, versículo de 1 a 14, Jesus aparece a terceira vez, diz o apóstolo João, e esta era a terceira vez que ele aparecia aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Me chama a atenção a trajetória da vida do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção é que nós não servimos a um Jesus que foi preso, morto, sepultado e retido pelo poder da sepultura. Não. Servimos a um Jesus que está vivo, gloriosamente vivo. Porque o escritor de Atos, que é Lucas, o médico, o evangelista Lucas, ele escreveu no capítulo 1 algo muitíssimo importante sobre o Senhor Jesus. E para isso eu quero ler o que ele escreveu para nós aqui. Atos capítulo 1, versículo de 1 a 4, é uma sequência do Evangelho de João. Poderíamos chamarmos aqui Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da congregação da Igreja do Senhor Jesus aqui no mundo. Vejamos então, fiz o primeiro tratado, disse Lucas, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou
não só a fazer, mas também a ensinar. É o escritor que faz um levantamento, um apanhamento sobre realmente a vida de Jesus, desde os seus primeiros até os últimos momentos dele aqui na terra. E ele disse, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento ou mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, que escolheras. O verso 3 diz, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouvireis. Jesus Cristo aqui faz uma alusão a uma promessa de Deus feita ao seu povo em Joel, profeta Joel, capítulo 2. A vinda do Espírito Santo, repetida por Jesus em João 14, capítulo 16, quando ele prometeu que ele iria para os céus e mandar o Espírito Santo como consolador para ficar conosco. Sendo que ele, a partir de agora, ele estaria ascendendo-se aos céus para o lugar de onde ele havia vindo. Essa é uma trajetória linda dos últimos momentos de Jesus aqui na terra. Vejamos agora o capítulo 1 ainda, capítulo 1 de Atos, o que Lucas escreveu sobre este assunto. Ele ressuscita, aparece aos seus discípulos durante 40 dias, dá-lhes instruções e mandamentos e diz, olha, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. O Espírito Santo haveria de vir para habitar neles, viria para ficar com eles. E aí Paulo disse, vocês o conhecem, porque ele habita, ele está em vocês e habita em vocês. E nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em nós proveniente de Deus, de acordo com Paulo escrevendo aos Coríntios. Capítulo 1 de Atos, versos 9 a 11, Paulo escreve o seguinte, verso 9, aliás, desculpe, Lucas escreveu em Atos capítulo 1, versículo 9, e quando dizia isto, vendo-o, enquanto eles falavam com Jesus, e Jesus falava com eles, dando-lhes mandamento, diz o texto, e quando dizia isto, vendo-o eles, os discípulos, foi elevado às alturas numa nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. A última vez que Jesus fora visto por alguém e pelos seus discípulos, até que ele volte outra vez. Esta foi uma cena marcante para os seus discípulos. Esta foi uma cena marcante para os seus seguidores. Deve ser também uma cena marcante para nós, que nunca vimos Jesus, mas cremos, e diz a Bíblia que bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Portanto, nós não vimos com os olhos da carne, mas podemos ver com os olhos da alma. Tudo isso que a Bíblia diz é verdadeiramente verdade sobre ele. Não há como fugirmos disto. Ele agora é oculto numa nuvem, a nuvem o encobre aos olhos dos discípulos, e ele é levado para o céu. E o verso 10 diz, e estando com os olhos fitos nos céus, quer dizer, os discípulos olhando para o céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, provavelmente 2 anjos. E diz o verso 11, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, foi recebido em cima no céu. Recebido por quem? Obviamente, recebido por Deus, recebido pelo Pai no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Que consolo grande os discípulos recebiam nesse momento. A nossa esperança não está baseada num caos, num conto, numa história, em suposições, não está ela baseada em conjecturas. Não, a nossa esperança está baseada em fatos. Fatos verídicos e verdadeiros que têm um fundamento inabalável, porque está fundada em Cristo Jesus. Por isso, Paulo diz que a esperança não desaponta,
porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aqui existe a grande promessa de Jesus, dizendo, eu vou e volto. Então o anjo confirmava dizendo, olha, esse Jesus que dentre vocês foi levado para o céu e recebido pelo Pai, agora sentado à destra do trono de Deus na glória, ele vai voltar, assim como viste ir, corporalmente, visivelmente, palpavelmente, por aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz que a todos quanto amam a vinda do Senhor são bem-aventurados. Mas um fato para finalizar aqui que me chama muita atenção é que Jesus, no capítulo 14 de João, ele havia dito isso para os seus discípulos. Capítulo 14, verso de 1 a 3, ele diz, não tenham medo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz no verso 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Verso 28, vede que foi dito, vou e venho para vocês. Jesus tinha dito isso aos seus discípulos. O anjo confirmou dizendo, ele voltará. Portanto, Jesus, no momento que ele morre na cruz, ele diz o quê? O texto que lemos diz, Pai, está consumado. Os lugares celestiais estavam preparados, prontinhos para receber aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador. Meu querido, você tem essa esperança? Sei que estou falando a pessoas, quem sabe, até muito bem-sucedidas nesse mundo. Pessoas que têm visto seus negócios andarem, fluírem maravilhosamente, ganham muito dinheiro, ganham muita popularidade, os holofotes se voltam para si, têm granjeado amigos, têm feito um prosélito de amigos e que todos falam bem de sua vida e que você é uma pessoa extraordinária, mas eu pergunto, você está pronta realmente ou pronto realmente para encontrar o Senhor Jesus na sua vinda? Qual tem sido os seus últimos atos ou os atos da sua vida e qual vai ser os últimos atos? Isso condiz com a vida do Senhor Jesus? Ele disse, voltarei para vós. Ele vai voltar para mim. Voltará para você? Não sei, essa é uma questão muito pessoal, muito pessoal. Espero que você tenha entendido, que esses últimos momentos de Jesus possam impactar a sua vida e que você possa desejar viver como ele viveu, andar como ele andou, morrer como ele morreu e ser recebido em cima no céu como ele foi recebido pelo Pai. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado, meu Deus, por toda a graça derramada sobre as nossas vidas. Agradecemos pela tua santa, bendita e inerrante palavra, escrita, ó Deus, que podemos ler, que temos o privilégio de ler, de examinar, de poder aferir e crer que tudo isso é a verdade. Nós oramos por as pessoas que me assistem. Deus, fala aos seus corações. Toca, Deus, através da tua palavra, que as suas mentes sejam abertas, que os seus corações sejam dilatados para que o próprio Jesus possa entrar e ali fazer morada. Abençoa as famílias, guarda-nos de todo mal. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão e amigo. Se Deus permitir, voltaremos na próxima mensagem falando ainda sobre o último milagre do Senhor Jesus Cristo.